Oi pessoal, tudo bem? Sou o professor Ney, bem-vindos ao canal Estudo sobre a Paz, que é ligado ao nosso projeto de extensão Núcleo de Educação para a Paz da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná. Bem, esse vídeo é um pouquinho mais curto hoje, que eu quero só mostrar para vocês e contar um pouquinho da história desse livro, Cultura de Paz e Educação para a Paz, Olhares a partir da complexidade. Bem, esse livro ele é fruto da minha tese de doutorado, que foi dentro realmente dessa temática, os estudos da paz numa perspectiva do pensamento complexo, de maneira muito relacionada ao pensamento do Edgar Morin. Então, a tese, que é de 2016, foi organizada pela editora Papyrus, e lançada em 2019. Então, é um livro que é fácil de encontrar nos sites das livrarias, e que vale a pena, acredito, claro, eu sou suspeito, mas que vale a pena dar uma olhada para quem vai estudar questões ligadas à cultura de paz e educação para a paz. Eu quero ressaltar, então, vou passar aqui rapidinho no sumário para contar para vocês aqui qual que foi a ideia da pesquisa. Porque a discussão da cultura de paz e educação para a paz, ela vem crescendo no Brasil nos últimos 15 anos. Isso é fato. Muitas dissertações, teses, mas nisso aí tem também uma tentativa de aglutinar um pouco mais, encontrar caminhos para que se possa também construir um olhar de cultura de paz e educação para a paz, olhando mais o Hemisfério Sul, América Latina, o Brasil, enfim. E nesse sentido, a ideia de trazer a discussão do Edgar Morin foi justamente para entender a perspectiva de complexidade que há nos estudos sobre a paz. Essa complexidade que está ligada às múltiplas questões da violência, às questões da não violência, questões sobre conflito, questões de sociedade, questões de ser humano, dimensões objetivas, subjetivas, ou seja, como que esse complexos, como diz o Edgar Morin, ele se articula para pensar a cultura de paz. Então a ideia do livro é dividida em 3 grandes partes. O livro tem em torno de quase 400 páginas, que é um estudo mais aprofundado a partir de questões conceituais, uma pesquisa bibliográfica documental, onde a primeira parte traça um paralelo sobre a complexidade e cultura de paz, elementos entrecruzados na construção da cultura de paz. Então esse primeiro capítulo é muito voltado à discussão sobre o pensamento do Edgar Morin. Então traço também uma biografia contextualizada sobre Edgar Morin, sobre a construção da epistemologia da complexidade. Num segundo momento, princípios da teoria da complexidade, com elementos objetivos na construção do método da complexidade. Lembrando que Edgar Morin escreve a obra Método, que tem 6 volumes durante mais de 20 anos, entre final dos anos 70 e começo dos anos 2000 ali. Então, a gente traz tudo isso e vai amarrando com a perspectiva de como entender a cultura de paz dentro dessa caminhada do Edgar Morin. O método e a relação com a cultura de paz. Depois disso, nesse mesmo capítulo 1, ainda tem algumas revoluções da sociedade em movimento e suas implicações na construção de modelos de violência e de paz. Fechando com uma discussão a paz por ela mesma. Aqui a gente vai levantar algumas questões sobre os organismos internacionais, a partir da ONU, da Unesco, e como que isso vai se organizando ao longo das décadas, chegando até o momento atual, especialmente com a reflexão sobre a Agenda 2030 da ONU, Agenda 2030, que é um documento muito importante e pena que no Brasil ainda há uma resistência em aprofundar mais a discussão sobre isso, especialmente na academia. No segundo capítulo, então o primeiro capítulo, eu diria assim, quem quer entender mais também a reflexão sobre Edgar Morin, a discussão do Edgar Morin sobre o seu pensamento, cabe muito nesse capítulo 1. Embora a nossa análise se dê no foco da cultura de paz, é um olhar muito forte a partir dos livros do método de Morin. Enfim, várias obras dele são tratadas aqui, além das clássicas, que a maioria de vocês conhece, A Cabeça Bem Feita, Os 7 Saberes,
Educar para Ensinar a Viver, A Via. Então esses livros todos, além dos volumes do Método, e também de alguns livros importantes sobre a biografia dele, Meus Filósofos, que é um livro também mais recente. Bom, então no capítulo 2, eu já concentro mais na perspectiva da educação para a paz mesmo. Os saberes da educação para a paz à luz da complexidade, é o título do capítulo 2. Então, dali eu retrato a educação na perspectiva da complexidade, do Edgar Morin, a educação para a paz na relação com a complexidade e os limites e aberturas para a educação para a paz, complexidade e delineamento das 5 pedagogias da paz. Então, esse segundo capítulo eu trato também os autores clássicos, pelo menos nas últimas décadas, que são importantes na educação para a paz e que aqui no Brasil são muito lidos, que é o Jares, o Tuvilla-Raio, a Glória Pérez Serrano, enfim, entre outros, e daí a gente vai traçando um paralelo para tentar encontrar esses caminhos a partir das 5 pedagogias da paz, que é a discussão que eu construo a partir dos anos de experiência com o Núcleo de Educação para a Paz, olhando a realidade e trazendo para essa reflexão teórica. E o capítulo 3, portanto, é Educação para a Paz no contexto educacional. As 5 pedagogias da paz integradas à complexidade. Então, nesse terceiro capítulo, eu faço uma discussão sobre transversalidade e transdisciplinaridade da educação para a paz, nessa perspectiva da complexidade. Então, trato essa abordagem e passo a discutir, então, a pedagogia dos valores humanos, depois a pedagogia dos direitos humanos, a pedagogia da conflitologia, a pedagogia da ecoformação e os elementos integrativos das 5 pedagogias da paz. Então, todos esses livros, todos esses capítulos estruturados, tentando, obviamente, trazer de uma forma bem didática, que é um conteúdo conceitual, teórico, reflexivo, com alguma profundidade, mas dentro de uma tentativa de organização que seja fácil também da gente poder pensar. Porque esse é um objetivo importante também da ciência no século XXI. Né? Então, eu não tenho muito mais a dizer, eu queria mais apresentar mesmo, porque acho que é uma referência importante, sim. Lembrando que esse conteúdo, fundamentalmente, ele já está presente na minha tese de doutorado. Se vocês entrarem na biblioteca da Universidade Estadual de Ponta Grossa, o EPG, buscarem lá, né, Cultura de Paz, Ney Alberto Salles Filho, enfim, a tese de doutorado vocês vão encontrar lá. E o livro vocês acham para vender por aí nos sites, enfim. E a editora Papyrus, eu quero agradecer muito, porque a Papyrus é uma editora que eu acompanho, né, desde os meus tempos de aluno ainda da graduação. É uma editora que eu valorizo muito, prezo muito, e que resolveu apostar na obra, né, numa obra que é nova para esse campo de discussão no Brasil e que trouxe então essa perspectiva. Tá? O livro foi escrito de começo, aí, nas primeiras fases do Prêmio Jabuti, agora de 2020, o que é uma alegria para nós também, saber que pode ser uma obra que ajude as pessoas a pensar nesse campo. Lembrando então, né, que a ideia de fazer esse canal, essa discussão, é para levar um pouco das reflexões ao longo desses anos do nosso Núcleo de Educação para a Paz, de várias pessoas que têm compartilhado conosco, e para ver que a educação ela precisa ter essa mirada, né, esse olhar também voltado a uma cultura de paz, mas de maneira crítica, de maneira responsável, consciente, e não apenas como coisinhas da paz, ser bonzinho, que a gente já viu também que nesses anos é muito pouco, só explicar, só contar uma historinha, que a pessoa deve ser assim, deve ser assado, mas a vida é muito mais complicada, é muito mais complexa, é muito mais dinâmica, e ela precisa ser pensada justamente a partir dessa ideia do pensamento complexo. É isso que a gente traz. Então fica aí essa entre aspas, comercial, propaganda, para quem está estudando questões da cultura de paz, para ter acesso, buscar informações nesse sentido, tá bom? Agradeço muito, divulguem o canal, participem, inscrevam e até breve, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.